bem-vindos todos os companheiros que nos assistem agora presencialmente, bem como aqueles que estarão conosco posteriormente através das mídias sociais. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, estamos recebendo o companheiro Hélio Tinoco, da União Espírita Cristã, em Vila Velha, no Espírito Santo, e o Hélio vai conversar hoje conosco sobre o tema Seguindo à Frente. É baseado no livro Ceifa de Luz, Lição página, 23. lição 23. Muito obrigada. Que será a nossa leitura inicial. O Hélio vai compartilhar o slide com a leitura, a Priscila vai fazer a leitura, oração e passar a palavra para o Hélio. Obrigada. Boa noite, Hélio. Boa noite, querida. Então, fazendo a leitura da mensagem 23, do Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e a lição é Seguindo em Frente. Assim que se alguém estar em Cristo, nova criatura é. Palavra de Paulo, está no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Possivelmente, faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada. Uma fonte associa-se à outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te lembranças amargas e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. À medida que avances caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizerem lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Bom, então, após a leitura da página, vamos fechar nossos olhos, respirar fundo e agradecer a Deus e à espiritualidade amiga por essa oportunidade de aprendizado, por essa oportunidade de estarmos juntos hoje, ouvindo a palestra do nosso querido Hélio, que a gente tem ouvido de ouvir, e abra os nossos corações para receber toda essa energia, todo esse conhecimento que ele irá compartilhar conosco. Que assim seja. Graças a Deus que assim seja. Boa palestra, Hélio. Obrigado, querida. Então, mais uma vez, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, pessoal que está no salão, pessoal que está aí acompanhando, vai acompanhar nas redes sociais, né? Então, o tema do Emmanuel, Seguindo em Frente, do livro Ceifa de Luz, na verdade é uma lição de incentivo, de consolo, de esperança, porque embora a gente enfrente percalços naturais da vida, o Senhor nos prometeu que iria seguindo à frente. E essa promessa ela vai acontecer se pararmos para analisar em vários momentos, mas eu trouxe dois para destacá-los. Inicialmente, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículo 19, e o cenário é o início do ministério de Jesus. Ele ainda estava convidando aqueles que seriam os 12, que seriam os homens que dariam seguimento ao projeto de implantação do reino de Deus na terra. E as palavras do capítulo 4 são dirigidas a Pedro e a André, irmãos.
E a fala do Senhor para aqueles pescadores era: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles pescadores de peixes iriam transformar em pescadores de corações sedentos por informação, paz, por harmonia, por consolo. Mas o interessante aqui é destacar da frase: Vinde após mim. Ora, ele iria à frente, ele irá à frente, ele vai à frente, nos conduzindo pelo caminho da ascensão moral para que possamos cumprir com o nosso dever de ser pescadores de homens. A segunda passagem, ela é justamente as últimas palavras do Cristo antes da ascensão aos céus. Capítulo 28, também registro de Mateus, Levi, no versículo de número 20, quando Cristo, ao ascender os céus, momentos antes, ele vai dizer: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diz o Senhor que nos acompanharia até a consumação dos séculos. Que seria consumação dos séculos? Ora, meus irmãos, haverá um momento em que a Terra cumprirá com a sua missão de planeta. Haverá um momento em que a Terra explodirá. Mundos, planetas, sóis, sistemas solares explodem. A Terra tem uma data para explodir. Segundo os cientistas, daqui a 5,4 bilhões de anos, tempo suficiente para todos nós já termos nos purificado e nos transformado em espíritos bons. Mas a verdade é que essa consumação dos séculos ela vai se dar e o Senhor vai nos acompanhar até aquele dia. Ele prometeu para Jesus que nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu haveria de se perder, mas que todos eles seriam um dia entregues espíritos puros, devolvidos puros a Deus. Por isso, as palavras que João Evangelista registra no capítulo 14, versículo 12, que a teologia não consegue explicá-las, quando o Rabi da Galileia nos disse que um dia, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas. Faremos um dia as obras de amor que o Cristo fez, porque nós também um dia seremos um Cristo. No entanto, meus irmãos, o Cristo que seremos um dia, ele começa quando nós hoje tentamos, de maneira sincera e honesta, refletir se temos de fato nos esforçado dentro dessa inevitável lei de progresso, lei essa que eu posso acelerar com as minhas escolhas para alcançar a perfeição moral. Então, o Senhor, para fechar essa breve introdução do tema seguindo à frente, me fez lembrar a fala do Cristo em Mateus 11, 28, o convite mais conhecido, que mais usado, portanto, nas tribunas religiosas do mundo inteiro. Vinde a mim. Vinde a mim todos vós, estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Convite, no primeiro momento, é oferecendo alívio, oferecendo consolo. Mas esse convite ele pode ter uma interpretação paralela, baseada numa fala de Paulo de Tarso, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, numa época em que os textos paulinos, os textos bíblicos, não haviam ainda sido adulterados. Quando ele teria dito que até que todos cheguemos à unidade da fé, é o conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa do Cristo. Paulo tinha consciência que todos nós chegaremos um dia à performance do Cristo. Mas até lá, meus irmãos e minhas irmãs, embora seja grande o desafio, o Senhor prometeu: vinde a mim, irei seguindo à frente. É nesse cenário de esperança, de certeza de que não estamos sós, que Emmanuel discorre alguns parágrafos no Ceifa de Luz 23, quando ele começa trazendo a figura da nova criatura, apresentada por Paulo de Tarso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que assim nos diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meus irmãos, é uma condição. Estar em Cristo nos produz resultados para uma nova criatura. Mas à medida que nos tornamos uma nova criatura, temos o desejo
de estar em Cristo. É o que eu brinco chamando de efeito Tostines. Alguns não vão se lembrar de uma campanha publicitária do Biscoito Tostines, que dizia que eu não sei se o Biscoito Tostines vende mais porque está sempre fresquinho, ou ele está sempre fresquinho porque vende mais. Na medida que estamos em Jesus, nos aproximamos dele, nos transformamos numa nova criatura. Mas quanto mais eu tenho da nova criatura, mais eu desejo se aproximar de Jesus e essas ações viram um ciclo virtuoso. No entanto, observe, meus irmãos, Paulo de Tarso usou apenas a primeira parte do versículo, porque ele tem um complemento que diz assim: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse tudo que vai um dia se fazer novo será quando da ressurreição, quando da consumação dos séculos. Enquanto isso, o trabalho continua, árduo, desafiador, sem ter tido nenhum de nós promessa de facilidades. Vencer o velho homem, vencer o guerreiro interior, vencer o homem inclinado ao mal, é o trabalho que nós temos que realizar, mas na certeza de que o Senhor iria à frente. Então, fazendo o comentário, Emmanuel começa dizendo para a gente assim, no texto seguindo à frente: dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Possivelmente, faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Meus irmãos, todos nós, habitantes de um mundo de provas e expiações, enfrentamos dificuldades. E o problema está em que, embora seja esse o quadro natural, muitas vezes nós não sabemos entendê-lo. E o que acontece? Acionamos um pessimismo de raiz. Sim, que está em cada um de nós, fruto de várias encarnações no mundo escravo, onde nós nascemos escravos, morremos escravos e ouvimos e acolhemos como verdades ultrajes, opressões, humilhações, abusos, e algumas vezes infantilmente visitamos esse banco de dados, esse mundo íntimo, e alimentamos o pessimismo. O Espírito François de Geneve, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item que ele trabalha a melancolia, o item 25, ele vai dizer que nós estamos num planeta que ele chama de degredo-provação, onde preocupações, inquietações, desgostos e tribulações fazem parte da nossa realidade. Se perguntasse aos queridos do salão se um de nós não teria problema, tenho plena convicção que não arriscaríamos erguer as mãos, porque as dificuldades fazem parte de um mundo de provas e expiações e nos servirão, se entendermos assim, como meio de progresso. Dito isso, apesar do cenário de dificuldades, fracassos, conflitos, frustrações que todos nós enfrentamos vez por outra, Emmanuel prossegue dizendo: apesar de tudo isso, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. A própria vida, meus irmãos, nos busca, nos trazendo a mensagem de otimismo. A própria vida nos demonstra, pelos fatos do dia a dia, pelos fenômenos da natureza, que a vida prossegue e que a vida convida a progredir. É preciso, então, vencer o ímpeto do pessimismo de raiz e alimentar um otimismo, uma fé viva, sabendo que Jesus irá à nossa frente. Seguindo conosco, nos convidando. Então, no texto em questão, Emmanuel dá exemplos dessa vida que convida, desse caminhar adiante. Ele diz: o sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias. Quantas vezes, meus irmãos, no momento de dificuldade, o simples fato de ir até ao beiral da janela e respirar profundamente nos renova. Mas ele ainda dá exemplo: o progresso trabalha, o chão produz, e parece que a noite se te abriga no ser. Apesar da natureza nos convidando à vida, o pessimismo permanece e a noite se nos abriga no ser, como que preferindo inconscientemente as trevas, a penúria, a dificuldade. Mas quando eu lembrei, quando preparava esse material e o sol brilha, eu me lembrei de uma história do povo hebreu, na saga do povo hebreu, que conta que no ano 590
antes de Cristo, o rei Nabucodonosor havia invadido as terras dos judeus e escravizado aqueles homens. E no requinte de crueldade, mandaram derrubar o templo de Salomão pela primeira vez. E agora o sacerdote está em cima dos destroços, ele é o sacerdote Jeremias. E havia naquele momento o entendimento que para adorar a Deus era preciso ter o templo, o altar e o sacerdote. Eles acreditavam assim. Hoje, depois da vinda do Cristo ao planeta, nós sabemos que para adorar a Deus e para falar com Ele, basta entrar no nosso aposento, fechar a porta, e o nosso Pai que nos vê em oculto nos recompensará. Mas fato é que o sol brilha. Então, naquele momento, Jeremias passara a noite, a madrugada, em cima dos destroços a lamentar. Daí o livro chamasse Lamentações de Jeremias. É o capítulo 23, capítulo 3, versículo 23, que Jeremias vê o sol despontando no deserto e ele declara: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Meus irmãos, renovaram-se hoje por detrás de nuvens, mas elas se renovaram. Talvez tenhamos sido nós mesmos que, por conta do pessimismo, não tenhamos percebido que o Senhor está nos dando novas oportunidades. As palavras de Jesus em Mateus 4,17, já disse aqui por certo em algum outro momento, uma frase que eu repito sempre, para mim é o discurso mais importante de Jesus, quando ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós podemos começar de novo, nós podemos nos arrepender, nós podemos mudar, e fazemos isso porque é chegado o reino dos céus. No entanto, meus irmãos, muitas vezes, não escolhemos renovar, não escolhemos recomeçar aquilo que é direito facultado por Jesus. No entanto, Emmanuel prossegue na lição 23 do Ceifa de Luz, seguindo à frente, e diz assim: ergue-te em espírito e empreende jornada nova. Meus irmãos, é isso. Está aí a solução dos nossos problemas. Alguns vão se recordar de um programa de TV, de humor aqui no Brasil, que citava uma certa organização Tabajaras. Seus problemas são resolvidos? Sim, é essa a solução. Enxergar a vida com os olhos do espírito imortal. Muda todo o contexto, muda toda a forma de ver. Quando nós tentamos olhar a vida com o olhar do espírito, me fez lembrar uma fala da Joana de Ângeles no livro chamado Jesus e a Atualidade, capítulo 2, onde ela trabalha Jesus e reencarnação. Eu trouxe breves recortes que diz assim: não te crucifiques na consciência de culpa após reconheceres o teu erro. Meus irmãos, cuidado com o sentimento de culpa. Ele é limitador, ele é paralisante, ele é cruel. Não podemos sentir culpados. Seres imperfeitos cometem imperfeições. É preciso, na visão espírita, trocar a culpa pela responsabilização. Aí sim, e tentar assumir o nosso papel nesse contexto, nesse roteiro de vida e começar a atuar diferente. Só que Joana prossegue dizendo: não te encarceres em sombras depois de identificares teus deslitos. Não te amargures em demasia, descobrindo-te equivocado. Então, Joana tem uma visão psicológica de que quando eu cometo um erro, e esse erro que eu cometo me incomoda, me amargura, isso é positivo. Sim, é positivo. O problema está numa amargura em demasia, que muitas vezes me transforma em culpados. E culpados, meus irmãos, inconscientemente, exigem para si mesmo punições e castigos. Mas, enfim, conclui Joana dizendo: renasce dos teus escombros e recomeça a recuperação de imediato. A ideia de não deixar para depois, mas aceitar a nossa vida como ela é e daqui para frente entender que podemos interferir para mudar os resultados. Quando eu preparava esse material, repetindo a fala, me lembrei de uma ave da mitologia grega de grandes proporções, chamada fênix. Quando o fênix morria, ela entrava em autocombustão, virava cinzas. Mas fênix renascia das cinzas. Meus irmãos, eu preciso me erguer em espírito e empreender
jornada nova, independente das histórias que vivemos até ontem. A vida nos espera, ela nos aguarda. Apesar do desafio, o Senhor vai seguir na frente. E Emmanuel segue raciocinando, dizendo: uma estrada se continua em outra estrada. É verdade, uma fonte associa-se à outra. Queridos, não podemos vencer senão ombreados uns aos outros. Cuidado com a tendência egoística de tentar fazer as coisas sempre sozinhos. Precisamos, sim, o tempo todo, uns dos outros. Interessante que, nesse contexto, eu lembrei de uma fala de um filósofo americano chamado Orison Swett Marden. Ele desencarnou em 1934, mas ele é tido como contemporâneo. E uma das frases mais marcantes desse filósofo é: quando na vida uma porta se fecha para nós, há sempre outra que se nos abre. Em geral, porém, olhamos com tanto pesar e ressentimento para a porta fechada que não nos apercebemos da outra que se abriu. Quantas vezes, meus irmãos, olhamos para a porta fechada, acionamos o pessimismo de raiz, lamentamos, reclamamos, procuramos culpados, sem perceber que na lei de progresso, quando uma porta se fecha, inevitavelmente uma outra se abrirá. Podemos vê-la se buscarmos olhar com o olhar do Espírito. E aí Emmanuel segue dizendo: tens contigo a riqueza do tempo, a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. A riqueza do teu tempo, meus irmãos, em nossas mãos, que se soubermos usar com capricho, com dedicação, por certo, teremos resultados bem melhores. Chico Xavier dizia muito uma frase, até as pessoas atribuem a ele a autoria, mas na verdade ele repetiu muito a frase de James R. Sherman e a gente acabou dizendo que era ele o autor. Mas isso pouco importa, o que importa é o teor da frase que diz que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora ou recomeçar agora e fazer um novo fim. Meus irmãos, qualquer um, sem nenhum tipo de pejorativo. Qualquer um, podemos começar agora. Eu, você, os desencarnados que vieram trazidos para o Memei para serem tratados, todos nós podemos recomeçar e recomeçar agora. Não deixar para depois. Segundo Joana, recomeça a recuperação de imediato. E Emmanuel prossegue no texto em questão, lição 23 do Ceifas de Luz, dizendo: varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Paulo de Tarso, Paulo encarnado, o mesmo Paulo, apóstolo da codificação de Kardec, ele tem uma metodologia muito segura para que eu possa varrer os escaninhos da alma, limpar a minha história, o passado delituoso, doloroso. Então, ele nos sugere, no primeiro momento, num procedimento de duas ações, Colossenses 3:8, onde ele diz que, mas agora, despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Meus irmãos, deixar para trás, despojarmos-nos daquilo que não nos serve mais. Algumas vezes estamos arrastando correntes inúteis, que só conseguem nos atrelar ao homem velho, ao pessimismo. Então eu deixo para trás aquilo que não tem importância, eu faço uma análise. Se eu não estiver conseguindo fazer por mim mesmo, vale a pena investir para pedir uma ajuda terapêutica. Mas deixar o passado para trás. E na segunda ação paralela desse projeto paulino, ele dizia em Efésios 4:24: e vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Abandono aquilo que não serve e me revisto de coisas novas. A gente está aí começando no meado quase do mês de fevereiro. O final do ano já passou, essa palestra ela foi desenvolvida para final de ano, mas não tem problema, em qualquer época ela é bem-vinda. Mas, meus irmãos, aqui no Brasil se fala
que o ano novo só começa depois do carnaval. Então dá tempo. Deixa para trás aquilo que passou. Resolva-se com sua história, mas se revista desse novo homem, dessa nova criatura que vive a fé de maneira ativa. No entanto, voltando para o texto do Emmanuel, ele diz que é preciso deixar que a luz do presente te alcance por dentro. Me lembrei a questão 799, onde Allan Kardec perguntou ao mundo espiritual como pode o espiritismo contribuir para o progresso. A resposta foi: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele, o espiritismo, faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura está velada pela dúvida, ele diz: o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Temos em mãos, meus irmãos, a oportunidade do agora, uma dádiva de Deus, para fazer novas escolhas e, em consequência disso, produzir resultados diferentes. E Emmanuel começa a fazer o fechamento, nos convidando: renova-te e segue adiante, e diz o binômio mágico: trabalhando e servindo, sendo útil à comunidade que estamos, no trabalho que fazemos no dia a dia, mas também servindo voluntariamente aos corações infelizes. E ele conclui: e à medida que avanças, caminha fora entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições, experiências de hoje, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Esse novo amanhecer que desponta quando eu consigo perceber que todos os fatos da vida contribuem para que eu possa aprender virtudes e desenvolver caracteres do espírito imortal, o patrimônio imperecível. Para a gente poder fechar, eu tenho 6 minutos para fazer os meus 30. 1 Pedro 2:21, em paralelo com uma lição do Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, 176, lição viva. Primeira carta, Pedro diz: porque para isso sois chamados. Sim, meus irmãos, fomos convocados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O convite de Jesus é deixar-nos um evangelho desafiador para que pudéssemos ter ascensão moral com o caminho oferecido por Ele próprio, que diz ter o caminho, a verdade e a vida. Desafio? Claro que sim, mas Ele irá seguindo à frente. Ele irá à nossa frente. Esse que o Espiritismo nos relembra, nos apresenta, nos relembra ser Ele o modelo e guia da humanidade. Ora, meus irmãos, se Ele é o nosso guia, Ele vai à frente. Conhece os caminhos, sabe das entranhas, ele sabe dos percalços, conhece os atalhos. É preciso querer seguir e transformar Jesus no nosso guia, porque ele vai seguindo à frente. E no capítulo 176 do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel trabalha o título Lição Viva, e ele vai dizer assim: é imprescindível seguir os caminhos daquele que é a luz de nossa vida. Talvez aqui Emmanuel tenha se lembrado de João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, palavra do Rabi da Galileia. Aquele que andar por mim não cairá em trevas, mas terá a luz da vida. Mas Emmanuel prossegue na lição do Caminho, Verdade e Vida, dizendo: para isso as palavras brilhantes e os artifícios intelectuais não bastam. Vejam, meus irmãos, a conclusão. O problema é de quem pode ouvir, e nós podemos ouvir, no nível de consciência que estamos, a divina mensagem, compreendendo-a com Cristo e seguindo-lhe os passos. A proposta de compreender. Sim, estamos aqui para isso. Para entender a dinâmica das palavras de Jesus, redivivas pelo Espiritismo, na intenção de seguir os seus passos. Para terminar, meus irmãos, a profecia que ele seria aquele que viria à frente, nos conduzindo pelo caminho da ascensão moral e o cumprimento dela. Miqueias 2, versículo 13, diz o profeta: subirá diante deles o que abrirá o caminho. Eles
romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. E veja, meus irmãos, e o rei irá adiante deles, e o Senhor à testa dele. O Senhor iria adiante deles. A última passagem para fecharmos a nossa palestra da noite, aqui para mim na madrugada, Marcos 16, de 1 a 8, chamado de a ressurreição de Jesus. Coloquei ressurreição entre aspas, porque na verdade sabemos que não foi ressurreição o fato que se deu, mas assunto para outro dia. Mas fato é que naquela manhã de domingo, Maria Madalena, uma outra Maria e outras mulheres foram até o sepulcro de Jesus. Era costume untar um perfume sobre o cadáver. A preocupação delas encaminhando para o jardim, para o túmulo que José de Arimateia havia emprestado para sepultar Jesus, era quem haveria de tirar a pedra da porta. Elas eram mulheres mais frágeis. Mas quando chegaram no jardim, a surpresa, a pedra já havia sido tirada. E havia ali um homem de branco sentado, e elas imaginaram o seu jardineiro. Depois perceberam que era o emissário do Senhor, ele disse para aquelas mulheres: A quem procuras? Jesus de Nazaré? Não, não está mais aqui, já ressuscitou, vai adiante. E disse para Maria Madalena: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis como ele vos disse. Há um conto, uma história chamada Pegadas na Areia, eu adaptei para o Espiritismo, conta que certo discípulo do Cristo reencarnou, ouvindo dele que nunca o abandonaria. Passou toda a encarnação de provas, desafios, venceu algumas, não conseguiu vencer outras e retornou à paz espiritual. E quando lá chegou, foi avaliar a encarnação. E a avaliação era feita acompanhando 2 pares de pegadas na areia. E sempre o Senhor estava com ele. Mas em determinados momentos, e por coincidências mais difíceis, ele só encontrara um par de pegadas. E ele ficou decepcionado. E quando pôde, encontrou com o Senhor e disse: Mestre, me disseste que jamais me abandonaria, veja bem, nas horas mais difíceis. Por que fizeste isso comigo? E o Rabi da Galileia sorriu amorosamente, compreendendo a limitação daquele companheiro, e disse: Não, foi nessa hora que eu te peguei no colo. Meus irmãos, alimentemos a confiança, a esperança, o otimismo, sabendo que o Senhor irá à frente, nos conduzindo até nos entregar todos, puros, perfeitos a Deus. Claro que esse dia chegará, inevitavelmente, mas nós hoje podemos, em sã consciência, fazer um esforço dobrado ou redobrado para tentar, cumprindo com a nossa parte, permitir que Deus nos auxilie em nossas vitórias pessoais. Fica aqui a palavra de incentivo e de consolo, convidando os companheiros a olhar para frente, porque o Senhor está nos conduzindo pelo caminho da luz. Paz e bênção a todos, meus irmãos. Muito obrigado e, Aline, com você. Muito obrigada, Hélio. Você faz a nossa oração final? Sim, faço. Então vamos, meus irmãos, vamos orar, vamos trazer à nossa tela mental essa imagem do Senhor indo à frente. O Rabi da Galileia, o Espírito de maior evolução moral que a Terra conheceu, o nosso Cristo, amigo de todas as horas, luz, sol da nossa fé, nos conduzindo pelo caminho da ascensão moral. E vamos agradecer. Gratidão, Senhor, por essa oportunidade. Gratidão porque viemos aqui de maneira voluntária para te ouvir de novo as mesmas palavras. Mas que bom, Senhor, que agora o nosso coração tem maior entendimento. Permita que ele seja o canteiro para que a tua semente caia em terra boa, para brotar, para que o teu exemplo de amor, a tua mensagem de amor, se transforme na nossa mensagem. E que a gente entenda a necessidade de jamais perdermos a oportunidade de fazermos o bem e de amar. Tu conhece cada companheiro no salão, cada companheiro que vai assistir essa palestra na internet, tu conheces cada um de nós, os encarnados e desencarnados. Tu sabes dos anseios que trazemos, das dores, dos desafios. Então, Senhor,
nos acolhe em teus braços de amor e de luz. Permita que a energia que emana do vosso coração de irmão mais velho penetre em nosso psiquismo mortal e fixe, Senhor, trazendo paz, equilíbrio, serenidade, harmonia, otimismo, coragem, fé, discernimento, sabedoria. Fica conosco, Jesus, nos ajuda na caminhada. Temos certeza absoluta que irá conosco, mas nos faz perceber e sentir a vossa presença sempre e constante conosco. Abençoa o Grupo Memei, os companheiros aí no Canadá, cumprindo com uma missão, que todos eles sejam envolvidos também pelos eflúvios de amor do vosso coração. Assim, Senhor, gratos, pedimos para concluir essa primeira parte dos trabalhos, convidando-te para que continue sempre ao nosso lado, hoje, agora e para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hélio, querido, estou lendo aqui da Viviane, mas com certeza é o que vem no coração de todos nós. Linda palestra, essa mensagem melancolia do Evangelho. Peraí. E a história das pegadas na areia sempre me emociona. Pois é, Viviane. Eu também estou emocionada. É interessante, né? Porque Pegadas na Areia, como o Hélio falou, né? Uma história conhecida, ele fez a adaptação para a doutrina, mas talvez também pela forma assim, tão encorajadora e com tanto carinho que você traz para a gente, também nos emocionou bastante. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram. Hélio, querido, pelo teu companheirismo de sempre. A Eu que distância é agradeço, só Aline. física, Verdade. Manda um beijo para né? todos no salão aí. Muito obrigada.